Como encontrar serenidade em um mundo caótico? Em meio à incessante torrente de informações, desafios pessoais e crises globais, a busca por um porto seguro para a mente torna-se mais premente do que nunca. A vida moderna, com suas demandas e incertezas, frequentemente nos arremessa em um turbilhão de ansiedade, frustração e desespero. Contudo, em meio a essa agitação, uma antiga filosofia ressurge com uma relevância surpreendente: o estoicismo. Longe de ser uma doutrina de resignação passiva, o estoicismo oferece um arcabouço prático e robusto para navegar pelas complexidades da existência, cultivando a resiliência, a virtude e a tranquilidade interior. Esta filosofia milenar, praticada por pensadores como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, não propõe a fuga do mundo, mas sim uma forma de engajamento consciente e virtuoso com ele. Ao invés de nos perdermos naquilo que não podemos controlar, o estoicismo nos convida a focar no que está ao nosso alcance: nossas percepções, julgamentos e ações. É um convite à autodisciplina, à razão e à aceitação serena dos fatos da vida, permitindo-nos florescer mesmo diante das adversidades mais severas. Este texto explorará como os princípios estoicos podem ser aplicados aos dilemas contemporâneos, desde as pressões do dia a dia até os grandes desafios que afligem a humanidade, oferecendo um caminho para uma vida mais plena e significativa. Um dos pilares fundamentais do estoicismo, e talvez o mais libertador, é a dicotomia do controle. Epicteto, um dos mais influentes filósofos estoicos, articulou essa ideia de forma concisa em seu Enchiridion. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Estão sob nosso controle a opinião, a busca, o desejo, a aversão e, em uma palavra, tudo o que é nossa própria ação. Não estão sob nosso controle o corpo, a propriedade, a reputação, o comando e, em uma palavra, tudo o que não é nossa própria ação. Esta distinção simples, mas profunda, é a chave para desvendar a serenidade em um mundo repleto de incertezas. Na vida cotidiana, somos constantemente bombardeados por eventos e situações que fogem ao nosso domínio. A economia global flutua, as relações interpessoais se tornam complexas, a saúde pode falhar e o futuro permanece incerto. A tendência natural é nos preocuparmos excessivamente com esses fatores externos, gerando ansiedade, frustração e um sentimento de impotência. O estoicismo nos ensina que essa preocupação é inútil e prejudicial. Ao invés de gastar energia mental e emocional com o incontrolável, devemos direcionar nosso foco para aquilo que, de fato, podemos influenciar: nossas percepções, julgamentos e reações. Considere a ansiedade. Muitas vezes, ela surge da preocupação com resultados futuros que não podemos garantir. Um emprego, um relacionamento, a saúde de um ente querido. O estoico reconhece que o resultado final desses eventos não está em suas mãos. O que está, no entanto, é a sua preparação, o seu esforço, a sua atitude diante da situação e a sua aceitação do que vier. Se você se esforçou ao máximo em uma entrevista de emprego, o resultado da contratação está fora do seu controle. Preocupar-se com isso após o fato é um exercício fútil que apenas gera sofrimento. A sabedoria estoica reside em fazer o seu melhor e, em seguida, liberar o apego ao resultado, aceitando-o com equanimidade. Esta abordagem não significa passividade, mas sim uma gestão inteligente da energia mental, focando-a onde ela pode realmente fazer a diferença. A aceitação não é resignação, mas um reconhecimento da realidade que permite uma ação mais eficaz e menos perturbada. É a capacidade de discernir entre o que é nosso e o que não é, e de agir de acordo com essa distinção, que nos confere a verdadeira liberdade interior. Ao invés de nos deixarmos levar pelas marés da fortuna, aprendemos a ancorar nossa mente naquilo que é inabalável, nossa capacidade de escolha e nossa virtude. Essa dicotomia também se aplica às expectativas irrealistas. Vivemos em uma cultura que frequentemente nos impulsiona a buscar a perfeição e a felicidade constante, ignorando a natureza cíclica da vida, que inclui inevitavelmente desafios e sofrimentos. Quando as coisas não saem como planejado, a decepção é avassaladora.
O estoico, por outro lado, pratica a premeditação dos males, premeditatio malorum, uma técnica que envolve contemplar os piores cenários possíveis, não para se tornar pessimista, mas para se preparar mentalmente para a adversidade e diminuir o choque quando ela ocorrer. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, frequentemente aborda a importância de se preparar para a fortuna e a infortuna, lembrando que aquele que se preparou para tudo o que pode acontecer diminuiu o poder do infortúnio. Ao antecipar que a vida trará dificuldades, o estoico não é pego de surpresa e pode enfrentá-las com maior resiliência. Essa prática não é um convite ao pessimismo, mas uma forma de fortalecer a mente contra os golpes do destino, cultivando uma serenidade que não depende das circunstâncias externas. É um escudo mental que nos permite manter a calma e a clareza, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar. A premeditatio malorum nos ensina a valorizar o presente e a não tomar nada como garantido, transformando a vulnerabilidade em uma fonte de força. Se a dicotomia do controle nos mostra onde focar nossa energia, a virtude nos indica como agir. Para os estoicos, a virtude não é apenas um ideal moral, mas o único bem verdadeiro e suficiente para a felicidade, eudaimonia. Todas as outras coisas, saúde, riqueza, prazer, reputação, são consideradas indiferentes, ou seja, não são intrinsecamente boas nem más, mas podem ser usadas de forma virtuosa ou viciosa. A virtude é a excelência do caráter, a manifestação da razão em nossas ações e escolhas. Os estoicos identificaram 4 virtudes cardeais, que servem como um guia prático para a conduta: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Sabedoria, Sophia prudentia, não é apenas conhecimento intelectual, mas a capacidade de discernir o que é bom, mal e indiferente. É a aplicação da razão para tomar decisões corretas, entender a natureza das coisas e viver de acordo com ela. Em um mundo de desinformação e complexidade, a sabedoria estoica nos impele a buscar a verdade, a questionar nossas próprias suposições e a agir com discernimento, evitando julgamentos precipitados e paixões irracionais. A sabedoria nos permite ver as coisas como elas realmente são, sem o véu das emoções ou das opiniões populares, e agir de forma alinhada com a razão universal. É a capacidade de pensar criticamente, de aprender com a experiência e de aplicar o conhecimento de forma prática para o bem-estar próprio e dos outros. A sabedoria estoica é um guia constante, iluminando o caminho em meio à escuridão da ignorância e da ilusão. Coragem, Andrea, fortitudo. Não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir corretamente apesar do medo. É a força para enfrentar as adversidades, defender o que é justo e suportar o sofrimento inevitável. Em face de crises pessoais ou coletivas, a coragem estoica nos encoraja a não ceder ao desespero, mas a agir com determinação e resiliência, mesmo quando o caminho é difícil. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente reflete sobre a importância da coragem diante da efemeridade da vida e da inevitabilidade da morte, lembrando-nos de que a morte é um repouso da agitação dos sentidos, das paixões que nos movem como marionetes da errância da mente do serviço pesado do corpo. E a coragem estoica é a força interior que nos permite persistir em nossos deveres, mesmo quando confrontados com oposição ou perigo, e a enfrentar a dor e a perda com dignidade. É a ousadia de viver de acordo com nossos princípios, mesmo quando isso significa ir contra a corrente, e a capacidade de suportar o que não pode ser mudado com uma mente firme e um coração inabalável. Justiça, de Caiocine e Justitia, é a virtude de tratar os outros com equidade, respeito e benevolência. É reconhecer nossa interconexão com a humanidade e agir para o bem comum. Em um mundo marcado por desigualdades e conflitos, a justiça estoica nos convoca a ir além do interesse próprio, a praticar a empatia e a contribuir para uma sociedade mais harmoniosa. Isso implica em agir com integridade em todas as nossas interações, cumprir nossas responsabilidades e defender os direitos dos outros, mesmo que isso exija sacrifício pessoal. A justiça, para o estoico, é a base de uma sociedade virtuosa,
onde cada indivíduo contribui para o bem-estar coletivo, reconhecendo a dignidade inerente de todos os seres humanos. É a compreensão de que somos todos membros de uma única comunidade global e que o bem-estar de um está intrinsecamente ligado ao bem-estar de todos. A justiça estoica nos impele a agir com compaixão e solidariedade, buscando a equidade e a harmonia em todas as nossas relações. Temperança. Sofrosine temperantia. É o autocontrole, a moderação e a disciplina sobre nossos desejos e impulsos. É a capacidade de viver com simplicidade, evitando excessos e vícios. Em uma sociedade de consumo e gratificação instantânea, a temperança estoica nos ajuda a resistir às tentações, a cultivar a autossuficiência e a encontrar contentamento no que é suficiente, em vez de buscar incessantemente mais. Isso não significa negar o prazer, mas sim desfrutá-lo com moderação e sem se tornar escravo dele. A temperança é a virtude que nos permite manter o equilíbrio em todas as áreas da vida, evitando os extremos e cultivando uma mente calma e um corpo saudável. É a maestria sobre si mesmo, a capacidade de governar as próprias paixões e desejos e de viver em harmonia com a razão, sem ser arrastado pelos impulsos momentâneos. A temperança estoica é a chave para a liberdade interior, pois nos liberta da tirania dos apetites e nos permite viver com dignidade e propósito. Essas virtudes não são conceitos abstratos, mas princípios ativos que devem guiar cada uma de nossas ações. Elas são a base para uma vida ética e significativa, permitindo-nos florescer independentemente das circunstâncias externas. Ao focar no desenvolvimento dessas virtudes, o estoico constrói uma fortaleza interior que o torna imune aos caprichos da fortuna e às opiniões alheias. A verdadeira liberdade, para o estoico, reside na capacidade de agir virtuosamente, controlando a si mesmo e não sendo controlado por paixões ou eventos externos. É um caminho para a autossuficiência e a paz interior, independentemente do que o mundo exterior possa apresentar. A prática constante dessas virtudes não apenas transforma o indivíduo, mas também irradia para o mundo ao seu redor, contribuindo para uma sociedade mais justa, pacífica e harmoniosa. A aplicação dos princípios estoicos na vida diária oferece um manual prático para lidar com as inevitáveis tribulações da existência. Desde o estresse do trabalho até as complexidades dos relacionamentos, o estoicismo nos equipa com ferramentas mentais para manter a equanimidade e a clareza de pensamento. O estresse e a ansiedade são epidemias da modernidade. A pressão por desempenho, a constante conectividade e a incerteza econômica contribuem para um estado de apreensão generalizada. O estoicismo oferece uma contramedida poderosa através da prática da atenção plena, prosóste, e da reavaliação cognitiva. A atenção plena estoica não é meramente uma meditação passiva, mas um estado de vigilância constante sobre nossos pensamentos e julgamentos. Epicteto enfatizava a importância de examinar cada impressão que recebemos, perguntando: isso está sob meu controle ou não? Ao fazer isso, podemos identificar e desafiar pensamentos irracionais que alimentam o estresse. Por exemplo, se um prazo apertado no trabalho gera ansiedade, o estoico não se entrega ao pânico. Em vez disso, ele reconhece que a pressão externa é um indiferente. O que está sob seu controle é a sua dedicação à tarefa, a sua organização e a sua aceitação do resultado, seja ele qual for. A ansiedade diminui quando se percebe que a preocupação com o futuro é uma projeção da mente e não uma realidade presente. A prática contínua de prosóste nos permite interceptar pensamentos negativos antes que eles se enraizem e causem perturbação, cultivando uma mente mais calma e focada. É a capacidade de observar nossos pensamentos sem nos identificarmos com eles, de reconhecer sua natureza transitória e de escolher conscientemente como responder a eles, em vez de sermos arrastados por suas correntes. A reavaliação cognitiva é outra ferramenta estoica essencial. Muitas vezes, não são os eventos em si que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos deles. Marco Aurélio escreveu: se você está angustiado por qualquer coisa externa, não é a coisa que o perturba, mas o seu próprio julgamento sobre ela. E está em seu poder eliminar este julgamento a qualquer momento.
Isso significa que temos o poder de mudar a forma como vemos as situações. Um atraso no trânsito, por exemplo, pode ser visto como uma fonte de raiva e frustração, ou como uma oportunidade inesperada para praticar a paciência, ouvir um podcast, ou simplesmente observar o ambiente. A escolha da perspectiva é um ato de liberdade estoica. Ao mudar a narrativa interna sobre os eventos, podemos transformar experiências potencialmente negativas em oportunidades de crescimento e aprendizado, exercendo nosso poder sobre o que realmente importa, nossa mente. A reavaliação cognitiva nos permite desafiar as suposições que nos causam sofrimento e a adotar uma visão mais racional e construtiva da realidade, transformando obstáculos em degraus para o autodesenvolvimento. Os relacionamentos são uma fonte rica de alegria e, por vezes, de grande sofrimento. O estoicismo nos orienta a cultivar relacionamentos saudáveis através da benevolência, da empatia e da aceitação das imperfeições alheias. Sêneca, em suas reflexões sobre a amizade, destacou a importância de escolher amigos virtuosos e de oferecer apoio incondicional, sem esperar nada em troca. A verdadeira amizade para ele é um bem em si mesma. No entanto, o estoico também reconhece que não podemos controlar as ações ou os sentimentos dos outros. As decepções em relacionamentos frequentemente surgem de expectativas não atendidas sobre como os outros deveriam se comportar. A sabedoria estoica nos convida a amar e a nos relacionar com as pessoas como elas são, aceitando suas falhas e virtudes, sem tentar moldá-las à nossa imagem idealizada. Não espere que as coisas aconteçam como você deseja, mas deseje que elas aconteçam como acontecem, e você será feliz. Epicteto. Essa aceitação radical não é passividade, mas uma forma de liberdade que nos desvincula da necessidade de que os outros se conformem às nossas vontades, permitindo-nos desfrutar da companhia deles sem apego excessivo. É a compreensão de que cada indivíduo é um ser autônomo, com sua própria jornada e suas próprias escolhas, e que a verdadeira conexão se dá no respeito mútuo e na aceitação incondicional. Além disso, o estoicismo nos ensina a lidar com conflitos e críticas. Em vez de reagir impulsivamente à raiva ou à ofensa, o estoico pratica a pausa reflexiva. Antes de responder, ele se pergunta: isso está sob meu controle? Minha reação será virtuosa? Ao fazer isso, ele evita escaladas desnecessárias e responde com razão e temperança. A crítica, mesmo que injusta, pode ser uma oportunidade para autoexame. Se a crítica for válida, ela oferece uma chance de melhoria. Se for infundada, o estoico a descarta, sabendo que a opinião alheia é um indiferente e que sua virtude não é definida por ela. A capacidade de manter a calma e a racionalidade em meio a desentendimentos é uma marca do praticante estoico, que busca a harmonia e a compreensão mútua, mesmo quando confrontado com a discórdia. É a habilidade de desarmar conflitos com a razão, de ouvir com empatia e de responder com sabedoria, transformando momentos de tensão em oportunidades de crescimento e fortalecimento dos laços. No ambiente profissional, a busca por sucesso, reconhecimento e ascensão pode ser uma fonte constante de pressão. O estoicismo não condena a ambição, mas a redireciona para um propósito virtuoso. O objetivo não é o sucesso externo em si, mas a excelência na execução das tarefas e o desenvolvimento do caráter. Um estoico no ambiente de trabalho se concentra em fazer o seu melhor, independentemente da recompensa ou do reconhecimento. Ele vê seu trabalho como uma oportunidade para praticar a diligência, a sabedoria e a justiça. Se a promoção ou o aumento salarial vier, será um indiferente preferível, mas não a fonte de sua felicidade. Se não vier, ele aceita a situação com equanimidade, sabendo que seu valor não é definido por esses fatores externos. Não se preocupe com o que você não tem, mas com o que você tem. E não se preocupe com o que você não tem, mas com o que você tem. Epicteto. Essa perspectiva libera o indivíduo da constante busca por validação externa, permitindo-lhe encontrar satisfação intrínseca no trabalho bem feito e no desenvolvimento de suas próprias capacidades. É a compreensão de que o verdadeiro sucesso reside na integridade e na excelência pessoal, e não nas aparências ou nos símbolos de status.
O estoico trabalha com paixão e dedicação, mas sem apego aos resultados, sabendo que sua virtude é sua própria recompensa. A resiliência diante de contratempos na carreira é outra aplicação crucial. Demissões, projetos que falham ou a estagnação profissional são eventos que podem abalar profundamente a autoestima. O estoico, no entanto, entende que esses são eventos externos, fora de seu controle direto. O que está sob seu controle é como ele responde a eles, com determinação para aprender com a experiência, com a busca por novas oportunidades e com a manutenção de sua integridade. A adversidade, vista através da lente estoica, torna-se uma oportunidade para fortalecer o caráter e aprimorar as virtudes. Em vez de se lamentar, o estoico se adapta, aprende e segue em frente, transformando cada obstáculo em um degrau para o crescimento pessoal e profissional. É a capacidade de se reerguer após as quedas, de aprender com os erros e de persistir na busca pela excelência, independentemente das circunstâncias externas. A resiliência estoica é a força que nos permite transformar a adversidade em uma oportunidade de autodescoberta e aprimoramento. Talvez o maior desafio existencial que o estoicismo aborda seja a impermanência de todas as coisas e a inevitabilidade da morte. A sociedade moderna muitas vezes tenta mascarar ou negar a morte, levando a um medo profundo e a uma incapacidade de viver plenamente. O estoico, ao contrário, abraça a meditação sobre a morte, memento mori, como uma prática libertadora. Marco Aurélio frequentemente refletia sobre a brevidade da vida e a transitoriedade de todas as coisas. Pense em quão pouco tempo você tem para viver. Por que você não aproveita esse tempo para se tornar uma pessoa melhor? A consciência da morte não é para induzir melancolia, mas para nos lembrar da urgência de viver virtuosamente no presente. Ela nos ajuda a priorizar o que realmente importa, a valorizar cada momento e a nos desapegar de bens materiais e de preocupações triviais. Ao aceitar a morte como parte natural do ciclo da vida, o estoico se liberta do medo e pode viver com maior propósito e serenidade. Essa prática nos lembra da preciosidade do tempo e nos impulsiona a viver de forma autêntica e significativa, sem procrastinar a busca pela virtude. É a compreensão de que a vida é um presente efêmero e que a sabedoria reside em aproveitá-la ao máximo, cultivando a virtude e deixando um legado de bem-estar para as gerações futuras. Sêneca também abordou a morte não como um fim, mas como uma parte integrante da vida. A vida é como uma peça de teatro, não importa quanto tempo dura, mas quão bem é encenada. A morte, portanto, não é algo a ser temido, mas um lembrete para viver cada dia com excelência, como se fosse o último. Essa perspectiva transforma a ansiedade sobre o fim em um catalisador para uma vida mais plena e significativa. Ao internalizar a impermanência, o estoico desenvolve uma profunda gratidão pelo presente e uma resiliência inabalável diante das perdas. Ele entende que a vida é um empréstimo e que a sabedoria reside em fazer o melhor uso desse tempo, aceitando sua finitude com coragem e equanimidade. É a capacidade de encarar a morte não como um inimigo, mas como uma parte natural da existência, e de viver cada dia com a consciência de sua finitude, o que paradoxalmente nos liberta para viver com mais intensidade e propósito. Além dos desafios individuais, a humanidade enfrenta uma miríade de problemas complexos e interconectados, desde crises ambientais e sociais até conflitos geopolíticos. O estoicismo, com sua ênfase na razão, na virtude e na interconexão de todos os seres, oferece uma lente valiosa para abordar essas questões em escala global. A crise climática e a degradação ambiental representam uma das maiores ameaças à existência humana. A exploração desenfreada dos recursos naturais, o consumo excessivo e a desconexão com o mundo natural são sintomas de uma mentalidade que prioriza o prazer imediato e o ganho material em detrimento do bem-estar a longo prazo. O estoicismo, com sua profunda reverência pela natureza, physis, e pela razão universal que a governa, oferece uma perspectiva alternativa. Para os estoicos, viver de acordo com a natureza significa viver de acordo com a razão. Isso implica reconhecer que somos parte de um todo maior, um cosmos interconectado, e que nossas ações têm consequências que se estendem para além de nós mesmos.
A temperança estoica, que prega a moderação e a autossuficiência, contrasta diretamente com o consumismo desenfreado que impulsiona a crise ambiental. Ao invés de buscar a felicidade na acumulação de bens, o estoico encontra contentamento na simplicidade e na harmonia com o ambiente. A natureza não te deu nada que não possas suportar. Epicteto. Essa visão nos convida a uma vida de consumo consciente, onde a satisfação não vem da quantidade, mas da qualidade e da sustentabilidade, reconhecendo que somos guardiões do planeta e não seus donos absolutos. É a compreensão de que a verdadeira prosperidade não se mede pela riqueza material, mas pela saúde do planeta e pela harmonia entre todos os seres vivos. O estoicismo nos impele a agir como administradores responsáveis da Terra, protegendo-a para as futuras gerações. A justiça estoica também se estende à nossa relação com o planeta. Agir com justiça significa reconhecer nossa responsabilidade para com as gerações futuras e para com todas as formas de vida. Isso implica em tomar decisões que preservem os recursos naturais, promovam a sustentabilidade e minimizem o impacto negativo de nossas ações no ecossistema. A coragem estoica é necessária para enfrentar a magnitude da crise ambiental, para defender políticas que promovam a sustentabilidade e para fazer sacrifícios pessoais em prol do bem comum, mesmo quando isso é impopular ou inconveniente. A sabedoria nos guia a buscar soluções inovadoras e a agir com prudência, considerando o impacto de nossas escolhas no longo prazo e na teia da vida. É a capacidade de transcender o interesse imediato e de agir em benefício do todo, reconhecendo que a saúde do planeta é intrinsecamente ligada à saúde da humanidade. A justiça ambiental, sob a ótica estoica, é uma extensão da nossa responsabilidade moral para com o cosmos. A desigualdade social e a injustiça são chagas persistentes na sociedade humana, gerando sofrimento, conflito e instabilidade. O estoicismo, com sua ênfase na fraternidade universal, cosmopolitismo e na dignidade inerente de cada indivíduo, oferece um fundamento ético para combater essas mazelas. Os estoicos acreditavam que todos os seres humanos são irmãos e irmãs, cidadãos de um mesmo cosmos, independentemente de sua origem, status social ou riqueza. Sêneca, um homem de grande riqueza e poder, frequentemente criticava a ostentação e a escravidão, defendendo a igualdade fundamental de todos os homens. A natureza nos fez parentes, unindo-nos a todos por um laço comum. Essa visão cosmopolita contrasta fortemente com as ideologias que justificam a exploração e a opressão de um grupo por outro. Ela nos convida a transcender as fronteiras artificiais e a reconhecer a humanidade compartilhada que nos une, promovendo a solidariedade e a cooperação global. É a compreensão de que a verdadeira riqueza de uma sociedade reside na sua capacidade de cuidar dos seus membros mais vulneráveis, e que a justiça social é um imperativo moral para todos os que buscam viver virtuosamente. A justiça estoica exige que tratemos a todos com equidade e respeito, reconhecendo sua humanidade compartilhada. Isso implica em lutar contra a discriminação, a pobreza e a exclusão social, e em promover políticas que garantam oportunidades iguais para todos. A sabedoria estoica nos impele a compreender as causas profundas da desigualdade e a buscar soluções racionais e compassivas. A coragem é necessária para desafiar sistemas injustos, para falar em nome dos oprimidos e para defender os direitos humanos, mesmo diante de riscos pessoais. A temperança nos lembra de que a verdadeira riqueza não está na acumulação material, mas na virtude e na contribuição para o bem-estar de todos, rejeitando a ganância e o egoísmo que alimentam a desigualdade. É a capacidade de agir com integridade e compaixão, de lutar por um mundo mais justo e equitativo, e de reconhecer que a nossa própria felicidade está intrinsecamente ligada à felicidade dos outros. O estoicismo nos convoca a ser agentes de mudança, a não nos conformarmos com a injustiça, mas a trabalhar ativamente para a construção de uma sociedade mais humana e virtuosa. Os conflitos e as guerras são manifestações extremas da irracionalidade humana, resultando em destruição, morte e sofrimento indizível. O estoicismo,
com sua defesa da razão, da paz e da interconexão, oferece um caminho para a resolução pacífica de disputas e para a promoção da harmonia global. Os estoicos acreditavam que a guerra é um produto das paixões irracionais, raiva, ganância, medo e da ignorância. A razão, por outro lado, nos leva à cooperação e à busca de soluções mutuamente benéficas. Marco Aurélio, como imperador, frequentemente se via envolvido em conflitos militares, mas suas meditações revelam uma profunda aversão à violência e um desejo sincero de paz. Ele buscava a moderação e a diplomacia sempre que possível, reconhecendo que a verdadeira vitória reside na superação das paixões e na promoção da justiça. A melhor vingança é não ser como o inimigo. Essa máxima nos convida a transcender o ciclo de retaliação e a buscar a reconciliação, reconhecendo que a paz duradoura só pode ser construída sobre a base da compreensão e do respeito mútuo. É a capacidade de desarmar a agressão com a razão, de buscar o diálogo em vez do confronto e de reconhecer a humanidade do outro, mesmo em meio ao conflito. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força não reside na violência, mas na sabedoria e na compaixão. A temperança estoica nos ajuda a controlar os impulsos agressivos e a buscar a moderação em nossas interações com outras nações. A sabedoria nos impele a compreender as raízes dos conflitos e a buscar soluções que abordem as causas subjacentes, em vez de apenas tratar os sintomas. A justiça exige que defendamos os direitos dos povos e que promovamos a paz através do diálogo e da cooperação internacional. A coragem é necessária para resistir à tentação da retaliação e para buscar a reconciliação, mesmo após atos de agressão. O estoicismo, portanto, oferece um antídoto para a mentalidade belicista, promovendo uma abordagem racional e compassiva para a resolução de conflitos, baseada na virtude e no bem comum da humanidade. É a compreensão de que a paz não é apenas a ausência de guerra, mas a presença de justiça, equidade e respeito mútuo entre os povos. O estoico é um defensor da paz, um promotor da harmonia e um construtor de pontes entre as nações. Em um mundo cada vez mais secularizado, muitas pessoas lutam para encontrar sentido e propósito na vida. A ausência de narrativas transcendentes pode levar ao niilismo, ao desespero e à busca por gratificações vazias. O estoicismo, embora não seja uma religião, oferece uma estrutura filosófica para a busca de sentido que é profundamente enraizada na razão e na virtude. Para os estoicos, o sentido da vida não é imposto por uma divindade externa, mas é construído através da nossa própria escolha de viver virtuosamente. A felicidade, eudaimonia, não é um estado de prazer constante, mas um florescimento que resulta de uma vida vivida em harmonia com a razão e a natureza. Ao focar no desenvolvimento do caráter, na prática das virtudes e na contribuição para o bem comum, o estoico encontra um propósito intrínseco que transcende as vicissitudes da existência. Não busque que os eventos aconteçam como você deseja, mas deseje que os eventos aconteçam como eles acontecem, e você prosperará. Epicteto. Essa perspectiva nos liberta da dependência de fatores externos para a nossa felicidade, colocando o poder de encontrar sentido e propósito firmemente em nossas próprias mãos, através da escolha consciente de viver uma vida virtuosa. É a compreensão de que a vida é uma oportunidade para o autodesenvolvimento e para a contribuição para o bem maior, e que o verdadeiro sentido reside na excelência moral e na busca pela sabedoria. O estoicismo nos convida a ser os arquitetos de nosso próprio propósito, a construir uma vida de significado através de nossas escolhas e ações. A aceitação da impermanência e da morte, longe de ser deprimente, torna-se um catalisador para viver com maior intensidade e propósito. A consciência de que nosso tempo é limitado nos impele a fazer o melhor uso dele, a cultivar relacionamentos significativos e a deixar um legado de virtude. O estoicismo, portanto, oferece uma resposta robusta ao niilismo, propondo que o sentido da vida não é algo a ser descoberto, mas algo a ser criado através de nossas escolhas e ações virtuosas. É uma filosofia que nos capacita a encontrar significado e propósito, mesmo nos momentos mais desafiadores,
transformando a adversidade em uma oportunidade para o crescimento e a excelência moral. A vida, vista através da lente estoica, torna-se uma jornada de autodescoberta e aprimoramento contínuo, onde cada desafio é uma chance de praticar a virtude e fortalecer o espírito. É a compreensão de que a finitude da vida não é uma maldição, mas um convite para viver com urgência e propósito, para deixar uma marca positiva no mundo e para inspirar os outros a fazer o mesmo. O estoicismo não é apenas uma teoria filosófica, é uma prática diária, um conjunto de exercícios mentais e comportamentais projetados para fortalecer o caráter e cultivar a tranquilidade. Integrar esses exercícios na rotina pode transformar a maneira como lidamos com os desafios e percebemos o mundo. Uma das práticas mais eficazes é a reflexão diária, inspirada nas meditações de Marco Aurélio. Ao iniciar o dia, reserve alguns minutos para contemplar os desafios que podem surgir e como você pretende enfrentá-los com virtude. Pergunte a si mesmo: o que pode me perturbar hoje? Como posso reagir com sabedoria, coragem, justiça e temperança? Essa premeditação prepara a mente para a adversidade, diminuindo o impacto emocional quando ela ocorre. É um momento de autoconsciência e planejamento, onde se estabelece a intenção de agir virtuosamente, independentemente das circunstâncias externas. Ao antecipar os desafios, o estoico não se torna ansioso, mas sim proativo, desenvolvendo estratégias mentais para lidar com eles de forma eficaz e virtuosa. O diário estoico se torna um confidente, um espaço para a autoanálise e para o aprimoramento contínuo do caráter. Ao final do dia, revise suas ações e pensamentos. Onde você agiu virtuosamente? Onde você falhou? Onde você poderia ter agido de forma diferente? Sêneca encorajava essa autoavaliação rigorosa. Quando a luz é removida e minha esposa, que já conhece meu hábito, se cala, eu examino todo o meu dia e meço minhas ações e palavras. Eu escondo nada de mim mesmo, eu passo por nada. Este exercício não é para autocrítica destrutiva, mas para aprendizado e melhoria contínua. Ele reforça a consciência de si e a capacidade de alinhar as ações com os princípios estoicos, transformando cada dia em uma oportunidade de crescimento e aprimoramento moral. É um processo de lapidação do caráter, onde cada erro se torna uma lição e cada acerto uma confirmação do caminho virtuoso. A reflexão noturna é um balanço honesto, uma prestação de contas a si mesmo, que fortalece a disciplina e a autoconsciência. Já mencionada, a visualização negativa é uma ferramenta poderosa para cultivar a gratidão e a resiliência. Em vez de focar apenas no que pode dar errado de forma ansiosa, o estoico contempla ativamente a perda de coisas que valoriza: saúde, bens materiais, relacionamentos, até mesmo a própria vida. Não com o objetivo de ser pessimista, mas para apreciar o que se tem no presente e se preparar para a inevitabilidade da mudança e da perda. Aquele que se preparou para tudo o que pode acontecer, diminuiu o poder do infortúnio. Ao imaginar a perda, a mente se torna menos apega e mais capaz de aceitar a realidade quando ela se manifesta. Isso gera uma profunda gratidão pelo que se possui e uma maior capacidade de lidar com a adversidade. Essa prática, paradoxalmente, aumenta a apreciação pela vida e diminui o medo da perda, pois a mente já se familiarizou com a possibilidade da ausência. É um antídoto contra a complacência e a ingratidão. Um lembrete constante da fragilidade da existência e da importância de valorizar cada momento e cada bênção. A premeditatio malorum nos liberta do apego excessivo e nos prepara para enfrentar as tempestades da vida com serenidade e coragem. Pratique conscientemente a dicotomia do controle em cada situação. Quando confrontado com um problema, pergunte-se: isso está sob meu controle? Se a resposta for sim, concentre-se em agir da melhor forma possível. Se a resposta for não, aceite a situação e direcione sua energia para sua atitude e resposta interna. Epicteto insistia que a tarefa principal na vida é simplesmente esta: identificar e separar as coisas para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externas e não estão sob meu controle, e quais têm a ver com as escolhas que realmente faço e estão sob meu controle.
Essa prática constante libera uma enorme quantidade de energia mental que, de outra forma, seria gasta em preocupações inúteis. Ao focar no que se pode controlar, o indivíduo se torna mais eficaz e menos propenso à frustração e ao desespero, cultivando uma sensação de agência e poder pessoal. É a chave para a paz de espírito, pois nos permite distinguir entre o que é nosso e o que não é, e a agir de acordo com essa distinção, sem nos deixarmos perturbar pelo incontrolável. A dicotomia do controle é um filtro mental que nos ajuda a direcionar nossa atenção e energia para onde elas realmente importam, maximizando nossa eficácia e minimizando nosso sofrimento. Os estoicos praticavam o desconforto voluntário para fortalecer a mente e o corpo contra as vicissitudes da vida. Isso pode envolver coisas simples como tomar um banho frio, jejuar por um período ou andar a pé em vez de usar transporte. Sêneca argumentava que a alma deve ser chamada de volta à sua força e deve ser retirada do seu luxo. Ela deve ser treinada para suportar a dureza. Ao se expor voluntariamente a pequenas privações, desenvolvemos resiliência e percebemos que muitas das coisas que tememos não são tão terríveis quanto imaginamos. Isso nos torna menos dependentes do conforto e mais adaptáveis às mudanças inevitáveis da vida. Essa prática não é masoquismo, mas um treinamento para a vida, que nos prepara para enfrentar as dificuldades com maior serenidade e força interior. É a forja do caráter, onde a mente e o corpo são temperados para suportar as adversidades com equanimidade e coragem. O desconforto voluntário nos ensina a valorizar o que temos e a não nos tornarmos escravos do conforto, cultivando uma liberdade que não depende das circunstâncias externas. A meditação sobre a morte não é um convite à morbidez, mas um lembrete para viver plenamente. Reflita sobre a brevidade da vida e a transitoriedade de todas as coisas. Isso nos ajuda a priorizar o que realmente importa, a valorizar o tempo presente e a nos desapegar de preocupações triviais. Marco Aurélio nos lembra: você poderia deixar a vida agora. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. Essa consciência da finitude pode ser um poderoso motivador para agir virtuosamente e aproveitar cada momento como uma oportunidade única. Ao reconhecer a impermanência de tudo, o estoico se liberta do apego excessivo e vive com uma gratidão profunda pelo presente, transformando a inevitabilidade da morte em um catalisador para uma vida mais autêntica e significativa. É a compreensão de que a vida é um presente precioso e efêmero, e que a sabedoria reside em aproveitá-la ao máximo, cultivando a virtude e deixando um legado de bem-estar para as gerações futuras. A Memento Mori nos liberta do medo da morte e nos impulsiona a viver com urgência e propósito a cada dia. Finalmente, o estoicismo nos convida a agir com propósito e virtude em todas as nossas interações. Antes de tomar uma decisão ou reagir a uma situação, pergunte-se: qual é a ação mais sábia, corajosa, justa e temperada aqui? Ao alinhar nossas ações com as virtudes cardeais, construímos um caráter forte e uma vida com significado. A felicidade, para o estoico, não é um objetivo a ser perseguido diretamente, mas um subproduto natural de uma vida vivida virtuosamente. É a busca constante pela excelência moral que confere à vida um propósito intrínseco, independentemente das recompensas externas. Viver com virtude é viver em harmonia com a razão e a natureza, e é nesse alinhamento que se encontra a verdadeira eudaimonia. É a capacidade de viver com integridade, de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, e de contribuir para o bem-estar do mundo ao nosso redor. Agir com propósito e virtude é a essência da vida estoica, uma vida de significado, paz e realização. O estoicismo, com sua sabedoria atemporal, oferece um farol em meio às tempestades da existência humana. Longe de ser uma filosofia de resignação passiva, ele é um convite à ação consciente, à autodisciplina e à busca incessante pela virtude. Ao internalizar a dicotomia do controle, somos libertados da tirania do incontrolável, direcionando nossa energia para aquilo que realmente importa, nossas percepções, julgamentos e ações. As virtudes cardeais, sabedoria, coragem, justiça e temperança, servem como uma bússola moral inabalável,
guiando-nos através dos desafios pessoais e dos complexos problemas que afligem a humanidade. Seja na gestão do estresse cotidiano, na construção de relacionamentos significativos, na busca por propósito em nossa carreira ou na abordagem de crises globais como a ambiental e a social, os princípios estoicos oferecem um caminho robusto para a resiliência e a tranquilidade. A prática diária de exercícios como o diário estoico, a visualização negativa e a meditação sobre a impermanência nos capacita a fortalecer nossa fortaleza interior, tornando-nos menos suscetíveis aos caprichos da fortuna e mais capazes de florescer em qualquer circunstância. Em um mundo que frequentemente nos empurra para a superficialidade e a gratificação instantânea, o estoicismo nos convida a uma vida de profundidade, significado e autenticidade. Ele nos lembra que a verdadeira liberdade reside não na ausência de problemas, mas na capacidade de enfrentá-los com razão e virtude. Ao abraçar essa filosofia, não apenas transformamos nossa própria existência, mas também nos tornamos agentes de mudança positiva em um mundo que tanto necessita de sabedoria, coragem e compaixão. Que a jornada estoica seja um caminho para uma vida mais plena, serena e virtuosa para todos. Que possamos, como os antigos estoicos, encontrar a paz interior em meio ao caos exterior, e que nossas vidas sejam um testemunho da força e da beleza da razão e da virtude. O estoicismo não é uma fuga da realidade, mas uma forma de abraçá-la com sabedoria e coragem, transformando cada desafio em uma oportunidade de crescimento e aprimoramento moral. É uma filosofia para a vida, para todos os tempos e para todas as pessoas que buscam viver com propósito e serenidade.